Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é domingo, dia 7 de maio, 23, graças a Deus, até que nos ajudou o Senhor, e Deus possa nos abençoar nessa noite, Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, tudo que você tem, tudo que você faz. Deus abençoe todo mundo que já está aí também na internet. Graças a Deus por isso. Eu queria que você desse o favor de abrir a tua Bíblia junto comigo. No Evangelho de João, Evangelho de São João, capítulo de número 21 e verso de número 6. João, capítulo 21, verso de número 6. Deus abençoe todo mundo que está fora do país, aí nos Estados Unidos, né? Tem bastante gente no culto aí de fora. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Jesus é bom. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. João, capítulo de número 21, verso de número 6. Vamos lá, abra a Bíblia comigo. Eu estou esperando você encontrar. A minha Bíblia diz assim, ó. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que o Senhor nos ajude, nos abençoe com a tua presença. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada do céu aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo, Senhor, do teu coração. Abre, papai, os nossos olhos para que a gente possa ver. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. E quebranta, meu Deus, o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui tratar com você de maneira específica sobre esses 3 versículos desse texto. Hoje, quando eu vim orar a Deus à tarde a respeito disso, o Senhor me deu aqui uma lição e eu quero que você preste bem atenção nela, porque ela é muito importante para você, assim como é para mim também. E a gente encontra aqui, meu irmão, algumas características de os caras que vencem. Existem 2 tipos de pessoa hoje que anda com Jesus: os que vencem e os derrotados. E eu quero te mostrar na ação de cada um deles qual é a diferença. Eu quero mostrar para você porque que tem gente que está derrotada, quebrada, desesperada, uma situação horrorosa, e por que tem gente que só prospera, só é abençoado, tudo que põe a mão dá certo, tudo que faz vai para frente. Está sempre disposto e apto a receber as coisas que Deus tem para a vida deles. Eu quero falar para você primeiro sobre o verso de número 6. Preste atenção. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus usa o verbo lançar nessa frase no imperativo. Jesus deu uma ordem para eles, mas para que essa ordem pudesse ser cumprida, existia toda uma logística,
todo um trabalho, toda uma dificuldade, porque a rede ela já estava lançada do lado esquerdo do barco. E a rede de pesca naquele tempo não era como a rede de pesca hoje, que é fiozinho de nylon, que já é ruim de tirar. Agora você imagina aquela que tinha fios grossos, que era diferente, era bem pesada. A Bíblia diz que os guris tinham passado a noite inteira ali pescando, e eles não tinham pego nenhum peixe. Jesus ressuscitado, a palavra que a Bíblia usa é ressurreto, ressuscitado, está sentado à beirada da praia enquanto eles estão pescando. Jesus os observa. Tudo que você faz, meu irmão, está sendo visto por Deus. Você pode estar lá trabalhando no meio do mar com a sua redinha, você acha que não tem ninguém vendo você, né? Mas Jesus estava lá na praia, observando os irmãos. Observando, ouvindo a sua conversa, prestando atenção nos seus pensamentos, prestando atenção na sua ação. Jesus sempre está nos observando. Jesus sempre está perto de nós, irmão. Ele nunca está longe. E as pessoas acham que quando estão sozinhas, eles podem fazer o que quiser, falar o que quiser, agir como quiser, porque ninguém está vendo. Mas quem precisa ver o que você está fazendo, está te observando. O Senhor nos observa. A Bíblia diz que um dos atributos de Deus é ser onisciente. Ele sabe de todas as coisas, onipresente. Ele está em todos os lugares. Não existe absolutamente nenhum lugar onde eu e você possamos nos esconder de Deus. Não existe para nós um lugar reservado, um escondido ou qualquer outro tipo de situação em que você esteja ausente da presença de Deus. Deus está observando você. Deus está observando você. Eu durante essa semana estou passando uma semana difícil, estou bem cansado, não só porque a gente teve 2 viagens essa semana, 4 cultos, espiritualmente foi bem pesada, fisicamente estou bem cansado. Mas eu estava orando a Deus e veio na minha mente essa semana, que no Antigo Testamento, quando os irmãos iam ao templo do Senhor, eles santificavam a sua vida 7 dias antes, para entrar na presença de Deus. 7 dias sem fazer absolutamente nada. E eu tenho caminhado esses últimos 7 dias, me esforçando muito, para me manter na boa, orando bastante, consagrando bastante, para poder chegar na presença de Deus limpo. Mas não é apenas o chegar que importa, é como você vai chegar. Eu quero falar disso hoje para você. Muita gente entrou na presença de Deus, mas nem todos foram salvos. Eu já estava vendo na internet, a Manuela estava me mostrando, um pastor engraçadão, que eu esqueço, acho que é Cláudio o nome dele. Você escuta ele, você ri muito. E ele estava falando sobre os 2 ladrões, né? Eu morri de dar risada. Ele falando que um estava à esquerda, outro estava à direita, todo mundo levou para a política, deu muita risada e tal, e foi engraçado mesmo. Mas Jesus, quando ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um foi salvo, o outro foi para o inferno. Eu não vou aqui fazer estatística e dizer para você que 50% das pessoas que estão próximas a Cristo vão para o inferno, porque eu não acredito nisso. Eu acho que vai ser muito mais, na minha opinião.
Eu acho que não é 50, é muito mais. Evangelho de Mateus 7, o 14 em diante fala isso, das portas, né? Que poucos vão optar em entrar pela porta estreita, a grande maioria vai optar pela porta larga que leva à perdição. Jesus foi quem disse isso. Quando Jesus curou os 10 leprosos, a Bíblia diz que apenas um voltou para agradecer a Deus. Então a média de Jesus era 10%. A dele. Observando-se esses textos, é claro. Aquele ladrão, ele entrou na presença de Jesus, ele foi crucificado com Jesus, ele estava ao lado de Jesus, ele falou com Jesus, ele viu Jesus, ele sentiu o cheiro de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, mas ele não quis Jesus. E muita gente vai conviver com o Senhor, vai andar com o Senhor, vai ouvir a voz do Senhor, vai conduzir ovelhas do Senhor, vai curar os enfermos, vai expulsar demônios, mas ele não vai para o céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso. Mateus escreveu no seu evangelho e ele disse: muitos se chegarão diante de mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu conduzi as tuas ovelhas, e eu direi: aparta-te, maldito, porque eu não vos conheço. Porque essas pessoas não estavam lá fazendo a obra de Deus, eles estavam lá fazendo a sua obra, do seu jeito, my way. Está correto? Meu jeito. E as coisas não podem ser do seu jeito. As coisas têm que ser do jeito de Jesus. Tem que ser do jeito certo. Você tem que parar com esse espírito e dar um jeitinho, né? Tudo a gente tem um jeitinho, né? Tudo a gente tem um jeitinho, tudo a gente tem, não, mas relaxa, não dá nada, vamos ali. Não, mas com Jesus não é assim. Ele deu uma ordem para você, você tem que obedecer, você não pode burlar. Você não tem o direito. Os caras estavam no barco a noite inteira, todo mundo cansado. Pescador profissional, mas pelas suas mãos, pelas suas habilidades, pela força natural do mundo, eles não pegaram absolutamente nada. Mas Jesus, ao interpelá-los, disse: tendes algum peixe aí? Para nós comer um peixinho aí que eu estou com vontade. Não, Senhor. Pescamos a noite toda, mas nós não apanhamos nada. Sem Jesus não dá. Até um hino que dizia assim: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus, sem peixe. Jesus traz uma lição espiritual tão intensa para a gente nesses pequenos 3 versos. E ele mostra a diferença da obra com ele e sem ele. Enquanto os caras achavam que Jesus tinha morrido e não ia voltar, ou quem sabe tinha ido para o céu, já está aqui na segunda aparição de Jesus, ele já tinha aparecido na primeira. Agora é a segunda. Todo mundo meio desnorteado, cansado. Tinha vivido a crucificação, estava todo mundo cansado. E esses são os períodos onde a gente costuma pôr os pés pelas mãos. Quando a gente está de saco cheio, quando a gente não aguenta mais, quando a pressão é grande, quando tudo rema ao contrário, quando as coisas não são bem do jeito que a gente deseja, quando as coisas não acontecem da maneira que a gente planejou, então a gente quer dar um jeito. E vai pescar muitas vezes sem Jesus.
E o nosso resultado é pífio, se não, zero. Mas no tempo de Deus, ao amanhecer, depois de uma noite inteira, faz eu me lembrar do salmista, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. De manhã, Jesus disse, então vamos fazer o seguinte aí, vaso. Jesus estava a uma distância de 200 côvados. Se não falha a minha memória, cada côvado equivale a 40 centímetros, mas eu não tenho certeza. Isso é isso, Fabiano, você lembra? Acho que é isso. Que dá mais ou menos 50 metros da praia. Um pouquinho antes da arrebentação, estava ali, pertinho. Jesus diz, tira a rede. Joga do outro lado do barco. Tecnicamente, inviável. Fisicamente, difícil. Probabilidade de dar certo, zero. Porque eles iam mover a rede à largura do barco. Que naquele caso deveria ter 1 metro de largura no máximo. Então você dizer para mim que matematicamente, fisicamente, 1 metro a rede para lá ou para cá vai fazer diferença é uma grande bobagem. Não existe nenhum tipo de teoria que pudesse corroborar com essa prática. Não tem. Mas Jesus, ele não trabalha com a lei de probabilidade humana. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem são como loucura. São absurdas. Mas eles, olhando para a praia, João olha para Pedro. Deixa uma para trás. Não, tá aí. Uma antes, no 5. 6. Pode vir no 6. E no 7. Isso. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que era João, né? Olhou para o Pedro e disse assim, o que ele disse? É o Senhor? No mesmo barco, nem todo mundo viu Jesus. Eles estavam em alguns, não estavam sozinhos. E eles estavam sem roupa. Para não molhar, porque do barco pulava na água, voltava, pulava na água, voltava. Então, quando eles identificam Jesus na praia, qual é a primeira ação dele? A primeira coisa que João fez foi atribuir a ação a Deus. Ele disse ao Senhor. O reconhecimento da voz do Senhor Jesus, quando Ele fala conosco, é o princípio da tua vitória. Quando Deus fala com você, você reconhece a sua voz, e você fala, opa, coisa do Senhor. Mas quando você reconhece a presença de Deus, Pedro traz aqui uma lição extraordinária para nós. Qual foi a primeira coisa com a qual ele se preocupou, irmão? Ele não estava vestido adequadamente. E nós aqui não estamos falando de roupa. Pedro não foi lá e pôs o terno e a gravata para ir falar com Jesus. Não. Pedro percebeu que o seu comportamento naquele momento não era adequado para entrar na presença do Senhor Jesus. Sabe, o Espírito Santo falou para mim hoje, que muita gente quer entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Que muita gente, quando ouve a voz de Deus, quer correr para perto de Jesus, mas não está preparado.
porque está dormindo, porque não está vigiando, porque não está esperando que o Senhor venha. É pego de surpresa. E aí fala, mas eu tenho que jejuar 10 dias, eu tenho que orar uma semana, porque como é que é? Você tem que estar preparado, irmão. E quando você vê o Senhor e ouvir a voz dEle, você deve ir à sua presença. Quando você sente que o Senhor vai falar com você, quando você tem a impressão de que Deus quer te falar algo, quando você se sente incomodado com alguma coisa, então você faz como Pedro. Primeira coisa que você faz, você põe uma roupa. A roupa limpa, sinal de santidade. Sem roupa, sem santidade. Roupa suja, pecado. Você não pode comparecer à presença do rei sem a roupa adequada. Vocês viram aí? Talvez você não tenha visto, como eu, né? Não fico perdendo tempo com essas coisas. A coroação do rei da Inglaterra. E você viu a pompa, né? As roupas que os caras lá usavam. Coisa que a nossa geração nunca tinha visto, porque quando a rainha foi coroada lá atrás, quantos anos? 50, acho? 100 anos, não sei quanto tempo ela durou. Acho que uns 80 anos, acho que ela ficou. Então a nossa geração nunca viu essa cerimônia real. A suntuosidade, roupas de ouro, trajes de ouro, coisas. Para entrar na presença de um cabra que não vai 2, 3 anos, vai bater as botas, irmão. Se durar isso, acho que não dura. Uma pessoa que não é revestido pela glória de Deus. Agora você imagina se no mundo as pessoas se preparam daquela maneira para entrar na presença de um rei do mundo? De um país decadente? Você imagina como você deveria se vestir se fosse chamado para ir à presença de Deus? Como deveria se preparar para entrar na presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general dos generais, o médico dos médicos, o cara que fez o céu e a terra. Como você pode entrar na presença dele de qualquer jeito? Falando com Deus como você fala com qualquer outra pessoa. Sem reverência, sem temor, sem respeito. Pedro traz para nós aqui um pequeno testemunho. Pedro, quando percebeu que era Jesus, a primeira coisa que ele pensou, meu Deus, eu estou sem roupa. Ele pulou do barco e foi nadando, mas antes de pular do barco, ele se vestiu. Porque ele ouviu João falar, é o Senhor. E quanta gente que ouve alguém falar, olha, isso aí é Deus. E a pessoa não tem temor, não tem reverência, não tem respeito. Não tem nada. É como uma folha em branco, está vazio. E eu disse no princípio que eu ia te falar a diferença entre aqueles que vencem e os derrotados. Quem tem Jesus e quem não tem. Sabe, irmão, há muito tempo atrás, eu ainda não era crente. Um amigo meu morreu, já contei esse testemunho para vocês. A gente entrou numa confusão, numa briga, num tiroteio, o cara atirou em mim de longe.
tinha um amigo que estava do meu lado, e a hora que o cara deu o tiro, ele saiu de trás da coluna e veio para minha frente, e o tiro pegou no pescoço dele e ele morreu. Era para acertar em mim. E depois de algum tempo, eu fui no centro. Naquele tempo a gente era meio católico, mas ia no centro. Minha família era macumbeira, aquela coisa toda. E o meu tio, que é falecido, é irmão do tio Gerson, irmão da minha mãe, tio Roberto. No centro ele disse para mim: meu filho, escute uma coisa que eu vou te dizer. Ele disse: a minha entidade sempre diz isso. Quem tem santo tem, quem não tem morre. Quem é o teu santo, irmão? A quem você serve? De que povo você é? Qual é o nome do teu Deus? Onde você vem, irmão? Qual é a tua família? Foram perguntas feitas a um profeta, o profeta Jonas. Você tem que estar apto, tem que estar preparado para entrar na presença de Deus. E muitas vezes você está na presença de Deus e nem sabe. E Deus está ali do lado, te guardando, te protegendo. A Bíblia diz que puxa, me fugiu a palavra. Como é que a Bíblia o enumera, o chama? Qual era o nome do cara que ficava em cima do portão? Atalaia. Não dormitará. O atalaia de Deus não dormitará. O anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, não dormitará. Sabe o que é dormitar? O que significa essa palavra? Sabe quando você está dirigindo, você faz assim? Aconteceu isso com você já? Você está muito cansado? Ou você está assistindo televisão? Deus está assim. É alguém que você levanta? Isso é dormitar. O guarda de Israel não dormitará. Essa é a expressão, está no texto. O guarda de Israel não dormitará. Quando nós estamos de guarda, a gente não pode dormir, vacilar. Nós temos que estar prontos e aptos. Pedro não estava dormindo, apesar de ter passado a noite inteira pescando. Pedro estava safo. Safo, quando ele viu o Senhor, a primeira coisa que ele fez foi se preparar. Foi se vestir. A Bíblia diz que ele pulou na água e saiu nadando. 50 metros. Nada do peito. Em direção à praia. Foi o primeiro a chegar. E ele traz aqui para mim outra lição. No próximo ano, por favor. No 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam da terra senão cerca de 200 côvados. Existe coisa que é para você fazer e existe coisa que é para os outros. Não é para você. E você tem que entender isso. E tem algumas funções que não foram dadas para você fazer. Foi para outras pessoas que Deus deu. Quando Pedro viu Jesus, ele abandonou o barco, a tripulação, os peixes, porque o milagre já estava consumado. Então a preocupação que Pedro tinha era de rapidamente estar na presença de Deus.
rapidamente. E ele deixou que os outros levassem a fama de ser o melhor pescador do mundo. A Bíblia diz que quando eles chegam na beirada da praia, o barco estava atolado, tanto peixe, só grande. E se tivessem outras pessoas ali, todo mundo ia ver os caras chegando com o barco cheio e eles iam ficar famosos. Aí Pedro não estava nem aí para o prêmio. Ao identificar Jesus no meio da ação, ele correu e foi para os pés de Jesus. Ele deixa outra lição para mim e para você. Nem todo mundo vai sair na foto, irmão. Nem todo mundo vai sair na foto. Sabia disso? Porque tem gente que não tem tempo de parar para tirar foto. Ele sai de uma missão e entra em outra. Ele saiu da pesca e entrou na adoração. Pedro foi correr aos pés do Senhor e não teve tempo de levar o barco para a praia. Deixou que os outros levassem. Porque aquilo não importava. Sabe, irmão, Pedro traz para nós algumas lições. A primeira lição: para você conquistar, você tem que obedecer. Se não houver obediência no teu barco, não vai ter peixe. O barco só ficou cheio de peixe porque eles obedeceram uma ordem direta de Jesus. Quanta gente desobedece ao Senhor. E você pode olhar para mim e dizer: mas pastor, peraí, eu não ouvi a voz de Deus. Ouviu sim, se ouviu a palavra de Deus, essa aqui é a sua voz. A Bíblia está falando conosco. É a voz do Senhor, nos dirigindo, nos direcionando, nos conduzindo, nos exortando, nos ensinando, nos consolando, nos exortando. A palavra de Deus, quando ela fala conosco, ela fala no imperativo, porque ela nos dá uma ordem e nós precisamos obedecer. Se você não obedecer e tirar a rede do lugar que você pôs e colocar onde Jesus mandou, você não vai pegar peixe nunca na tua vida. Sabe o que você está ouvindo? Você está ouvindo que se ao ouvir a voz de Deus que você está errado, você não mudar teu comportamento, as coisas não vão dar certo. Você está lutando até hoje, fazendo as coisas dessa maneira, e o Senhor vem e fala: filho, o negócio é o seguinte, agora você não faz mais assim, você faz assim. Ô Jesus, mas eu já estou 20 anos aqui fazendo troço desse jeito, e estou aqui empenhado, irmão, está fazendo um negócio do seu jeito. Jesus quer que você mude. Jesus quer que você mude. Jogar a rede do outro lado, eu disse, vou dizer de novo, requer trabalho, dedicação, esforço físico, humildade para você admitir que jogou a rede no lugar errado, e fé para jogar a rede logo do lado. Não é? Exige isso de mim e de você. A palavra de Deus está dizendo isso. Essa noite. Nos ensinando, dirigindo e direcionando. Retirar a rede do lugar aonde havíamos posto. Crendo que daria certo e que estávamos na posição certa, debaixo da autoridade de Deus. Porém, não era. Não era bem ali. Não era bem assim. E o Senhor que nos vê, que enxerga o nosso coração, então nos exortou através da sua palavra e mandou que a gente mudasse só um pouquinho, não era muito, era um pouquinho só. E nós, quando obedecemos, quando partimos para a obediência, então imediatamente vemos o resultado. Imediatamente vemos o resultado. Os peixes no barco.
que você foi fazer lá? Pescar. Pegou peixe? Não. Mas quando você ouviu a voz de Deus, o peixe apareceu. Obediência. Segunda lição que Pedro traz para nós hoje. Ao identificar a vontade de Deus, quando eles perceberam que era o Senhor Jesus Cristo e o identificaram, imediatamente Pedro mudou o seu comportamento. Ele estava vestido de uma forma, ele passou a se vestir de outra forma. É simples, ele mudou o seu comportamento, ele viu que estava se comportando de maneira errada, passou a se comportar de maneira correta. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido a tua vida vai mudar. Quanto mais rápido você entender que você está se comportando inadequadamente, mais rápido você vai se consertar, mais rápido você vai passar a se comportar adequadamente e mais rápido você vai ser alcançado pela vontade de Deus. A obediência, ela traz para nós mudança, transformação. E eu vou trazer aqui um último, não quero me alongar, o último aspecto dessa mensagem, que é a quantidade de peixe. Eles não saíram preparados para pegar tanto peixe. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que Deus pode te surpreender. Quando você obedece, Deus te surpreende. Quando você obedece, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus Cristo, Ele te surpreende. Hoje de tarde, os irmãos me ligaram e disse para mim assim: pastor, você não está precisando de dinheiro? Já pensou alguém ligar e falar isso para você? Irmão, você não está precisando de dinheiro? Porque você está indo viajar e de repente ficou alguma coisa para trás. E eu quero te abençoar. Irmão, quando você está fazendo a vontade de Deus, você está cumprindo o mandamento de Deus. Deus, Ele faz coisas às vezes que você nem acredita. Ele te surpreende. Eu pude dizer para o irmão, não estou não, muito obrigado, Deus te abençoe. Não estou não. Já, as passagens já estão pagas, a despesa já está paga, já compramos tudo que a gente precisava, está tudo certo. Não precisamos de nada. Muito obrigado, Deus abençoe, não precisa. A obediência vai trazer abundância na sua vida. A perseverança vai trazer abundância. Não ter preguiça vai trazer abundância. Não murmurar vai trazer abundância. Os caras não murmuraram, irmãos. Foram lá, arrancaram a rede e jogaram do outro lado. Ninguém murmurou. Ninguém blasfemou. Ninguém ficou enchendo o saco de Jesus. Não vou, porque já estou cansado, já estou aqui. Não, irmão. Eles olharam e falaram: será que é o Senhor? Acho que é. Não, vamos obedecer então, vamos fazer que o negócio vai pegar preço. E pegou preço. Por mais que você esteja tentando já há muito tempo e não tenha obtido êxito, não desista. Não pare de tentar. Não pare de lutar. Porque quem sabe você possa ser surpreendido pelo Senhor, sentado perto de você e te dando uma ordem, dizendo: ei, para de fazer isso, faz isso aqui. Faz desse jeitinho aqui. E você vai ver como vai mudar a tua vida. Como as coisas vão mudar. Se você mudar o teu comportamento. Se você mudar as tuas atitudes. Se você perceber que o Senhor está perto de você, está falando, está te ensinando, te exortando, te conduzindo. Só precisa mudar.
só precisa obedecer. Tudo que você precisa na tua vida, irmão, é obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus, é ouvir a palavra de Deus e é colocar ela em prática. Eu disse ontem, vou dizer hoje de novo. Deixar de ser um crente indolente, dorminhoco, preguiçoso, reclamão, maldizente, e passar a ser um crente praticante. Começar a praticar a palavra de Deus, começar a praticar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, como os nossos queridos discípulos foram alcançados pela prosperidade de Deus, certamente você também o será. Em função da sua obediência. Deus vai surpreender você. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Você que está em casa, abra suas mãos aí. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra que Deus pode surpreender você? Que Deus pode te surpreender onde você não espera. Onde você não acha. Deus pode te surpreender. E Deus vai te surpreender. Se você crê. Porque é pela fé que as coisas vão acontecer na sua vida. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar para o Senhor a minha igreja, todo o meu povo que está comigo aqui online. São milhares de milhares. Cada um deles, Senhor, ouviu a pregação da Tua palavra e está crendo nela. Sabedores de que o Senhor é o nosso pastor e que quando crermos e entendermos absolutamente nada, nos faltará. Papai, em nome de Jesus, eu peço que através dessa palavra, o Senhor possa, querido Deus, Espírito Santo, nessa noite, ministrar aos nossos corações uma palavra de sabedoria, para que nós aprendamos, saibamos, entendamos exatamente o lugar onde devemos lançar a nossa rede. Senhor, mostra para a Tua igreja onde está o peixe. Ao discernimento para nós, Senhor, entendimento, quem sabe um sonho. Quantos irmãos, quantas pessoas estão orando e querem saber se devem renovar o contrato, se devem fechar a empresa, abrir empresa, fazer estoque, não fazer estoque, vender o carro, não vender o carro. Quanta gente orando, Senhor, se deve entregar o currículo naquele lugar, se não deve, se deve pedir a conta ou não. Eles precisam de uma palavra de sabedoria, Senhor, para tomar uma posição, para tomar uma decisão nesses tempos difíceis que vivemos. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa dar esta luz para aqueles que a buscam. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz que aqueles que buscam, encontram. Os que pedem, recebem. E aqueles que batem na porta, veem ela abrir-se. Eu peço que sobre essa palavra, em nome de Jesus, o Senhor venha abrir a porta, papai. Para a Tua igreja, para os Teus filhos. Para que eles sejam alcançados segundo a fé que cada um deles tem, pelo seu milagre. E que a sua rede também seja cheia, a ponto do seu barco descer com a borda na beirada da água, Senhor. Para que a bênção venha superabundar muito mais do que eles pensaram, pediram,
sonharam ou até mesmo oraram. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar hoje sobre a minha igreja. Em nome de Jesus. Uma surpresa do céu. Assim como Pedro foi surpreendido com a tua presença, com a tua bênção, Senhor. A nossa igreja nesta semana também possa ser testemunha deste poder. Para que o Senhor nos surpreenda. Nós sejamos alcançados pelo nosso milagre. Em nome de Jesus, só quem crê diz comigo, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, igreja. Pode sentar, a igreja que está em casa. A gente vai recolher as ofertas. Vocês que trouxeram a sua oferta, seu dízimo, dá um sinalzinho assim. Você que está em casa e quer enviar a sua oferta, seu dízimo. Os irmãos estão colocando aí os dados que vocês precisam. Fiquem à vontade. Quero avisar vocês que essa terça-feira nós não teremos culto em Curitiba. E a semana vamos estar de folga, todos. Né? Próximo culto domingo, tá? Domingo, dia das mães. O pastor volta no domingo de viagem, de manhã. No domingo à noite a gente passa a ter culto, né? Todo mundo aí está uma semana de folga, aproveitem, descansem. Vamos fazer o desdobramento ainda amanhã. O ensino bíblico ainda amanhã de manhã. Mas amanhã é o último dia. Depois no decorrer da semana vão ser lives, vídeos, só da viagem, né? Do viajando com o pastor, né? E quando o pastor foi subir o monte para orar, eu vou avisar vocês, vou avisar nos grupos da igreja, vocês vão ser avisados no dia que o pastor for estar subindo e a hora que eu vou estar lá em cima para que todos possam estar orando junto comigo. Amém? Fica ligado. Vou orar. Pai do céu, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe os ofertantes, dizimistas da nossa igreja. Eles possam ser alcançados, Senhor, pelo teu favor. Eu peço que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe a sua oferta pode se levantar, vir aqui. Você que está em casa também pode fazer isso. Amém, irmãos? Fiquem em pé, por favor. Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela semana que vamos ter. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoa a nossa família, a nossa casa, nosso trabalho. Tudo que fazemos, pensamos, seja abençoado em nome de Jesus. O Senhor possa nos dar uma semana de paz, tranquilidade, segurança. Que a tua mão esteja sobre as nossas vidas e nós sejamos abençoados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.